da sua nova escola? Eu tô tentando me adaptar. Tô me esforçando desde que saí da outra escola. Julian, você não saiu da outra escola. Você foi expulso por maltratar outro garoto. Com certeza seu pai te contou histórias de quando eu era criança. Ele diz que você não gosta de falar disso. E não gosto. Mas agora eu acho que pro seu bem, eu devo. Com licença. Meu Deus, o que ele vai fazer? Isso tava na sua mesa. Obrigada. De nada. Eu nem sabia o nome dele. Mas tínhamos em comum algo essencial. Desenha muito bem. Pra uma judia. Nós dois sabíamos quanto ódio as pessoas podem ter. E como é preciso ter coragem para ser gentil. Atrás deles! Tem que vir comigo agora. Eu conheço uma saída. Em tempos sombrios, as pequenas coisas nos fazem lembrar de nossa humanidade. Que tal visitar Nova York hoje? Claro. Abra os olhos. O mundo real tem seus limites. O mundo da imaginação não tem fronteiras. É a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Na vida esquecemos muitas coisas, mas nunca esquecemos das gentilezas. Assim como o amor fica com você para sempre. Pássaro Branco, uma história de extraordinário. Tudo bem, pessoal? Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Há poucos dias eu assisti um filme e eu senti necessidade de compartilhar com vocês a minha visão, aquilo que eu retirei para mim de melhor deste filme, aquilo que me ajudou. E aquilo que me ajudou tanto que eu senti necessidade de compartilhar com vocês. Trata-se de uma avó que logo no início do filme ela começa a conversar com o seu neto. O seu neto que havia sido expulso de uma escola. Iniciando a atividade escolar no outro colégio, sentindo-se fora do lugar, a avó sentiu necessidade de compartilhar com o neto a sua experiência. Muito embora não gostasse de recordar aquilo que havia acontecido com ela na infância e na adolescência, para que o neto fosse ajudado, ela sentiu necessidade de compartilhar com ele. A nossa tarefa de educador, de pai, de avô, de levar para o nosso filho, o nosso neto, para que possamos propiciar a ele um contato com a realidade, para que ele não viva cercado em uma bolha, para que ele possa, sim, em contato com o real. Não sendo mais vítima de fantasias e ilusões, ele possa enfrentar todo e qualquer desafio. Desafios não apenas exteriores, mas desafios. A falta, a carência de contato com a nossa própria humanidade. Aqui na Terra, ainda em pleno século XXI, muitas pessoas alimentam o propósito de ser anjo, mas sequer se tornaram humanos. Quase sempre se deixam vitimar pela ira, pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pelo desejo de vingança, e pessoas assim não deixam brotar em si aquilo que há de divino. A avó, sentindo necessidade de compartilhar isso com seu neto, começou a narrar para ele aquilo que havia acontecido com ela durante a sua infância e durante a sua adolescência. A avó começa a passar para ele aquilo que
havia acontecido com ela durante a invasão dos alemães na França, entre os anos de 40 a 45. Esta história certamente irá mostrar para o seu neto que, em períodos de terror, um simples ato de gentileza demanda coragem. Porque num período desse, uma pessoa pode ajudar os outros, mas precisa ter coragem para ajudar. A ponto de se arriscar a ser executado, morto, simplesmente porque não se escravizou a narrativa de que alguém é superior ao outro, que uma nação é superior, que existe uma raça superior. A conduta do ser humano em tempos sombrios, sobretudo nós que estamos passando por um momento difícil, o ensinamento de que nós não podemos nos acovardar, que nós não podemos deixar de entrar em contato com o nosso lado humano e divino, por que não? A conduta do ser humano durante os tempos sombrios. Para Sarah, no momento da invasão dos alemães, ela pôde perceber que muitos se escravizaram ao ódio, ao medo, e raros foram aqueles que tiveram a coragem de ser gentil e de ajudar um outro em momentos difíceis. Neste ambiente de terror se destaca o ódio, na maioria, como também exemplos, para muitos incompreensíveis, exemplos de coragem para ajudar, para contribuir, para favorecer o outro. Sarah narra para o seu neto que ela, de família judia, filha de um pai e uma mãe amorosos, o pai médico, a mãe professora, e ela começa a narrar que a mãe havia sido demitida simplesmente porque, em 1942, ela era judia. Simplesmente por ser judia. Ela narra para o neto que ela havia sido criada pelos pais num ambiente cercado de afeto, de amor, e ela mesma se aponta, ela diz que ela se considerava mimada. Quantas vezes nós, muito bem intencionados para educar os nossos filhos, nós não cercamos ele numa proteção, numa bolha de vidro, pensando que nós estamos fazendo o melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Quase sempre nós distanciamos os nossos filhos da realidade do mundo real. E é claro que é natural que num determinado momento ele seja indiferente, ele se deixe anestesiar e não entre em contato com o outro ser humano. E talvez até mesmo alimente a ideia equivocada, a fantasia de que alguém é superior ao outro. Quantas e quantas vezes hoje nós nos escravizamos ao ego, não renunciamos, sempre exigimos que o outro nos chame de doutor, de mestre. Quantas e quantas vezes nós alimentamos a ideia disfarçada de mérito de que nós somos melhores que os outros. A história daqueles que, escravizados ao ego, sucumbem àqueles que mandam, aqueles que gostam de ser adulados até mesmo pelo poder, esquecem a sua própria humanidade e não percebem que todos nós estamos aqui para, através do nosso potencial, favorecer o desenvolvimento não apenas de uma pessoa, de uma nação, mas da humanidade. Sarah narra para o neto de que ela desenhava muito bem, mas ela tinha vergonha, como a maioria dos jovens tem vergonha de compartilhar os seus dons, porque tem medo da crítica, do olhar de desdém. Quantas e quantas vezes nós escondemos o nosso potencial, a nossa riqueza, porque nós não queremos arriscar que o outro nos critique e menospreze a nossa capacidade. A professora, percebendo a sua capacidade, percebendo que ela desenhava muito bem, chegou a estimulá-la para que ela aprimorasse esse seu dom. E compartilhou com ela uma frase que eu penso necessário compartilhar com vocês.
A frase de que o mundo real tem seus limites, agora o da imaginação não tem fronteiras. É preciso que entremos em contato com o mundo real, em contato com o outro, mas jamais abandonemos a imaginação, buscando em nós mesmos esse entusiasmo, essa vontade de transformar o mundo em que nós vivemos, para que a hipocrisia não prepondere, para que a escravidão não persista. É claro que hoje o mundo real tem seus limites. Aqui no Brasil nós estamos passando por um período muito difícil, envolvendo o poder. Há pouco tempo nós passamos um outro momento muito difícil de uma doença global, onde se procurava não salvar vidas, mas manter-se a narrativa dessa ou daquela pessoa. O mundo real tem seus limites, mas o da imaginação não tem fronteiras. Mesmo assim, nós continuamos assim, enclausurados no nosso ego. Não desenvolvemos a coragem de compartilhar os nossos dons. Quando ela se depara com um colega que ela admirava e que depois até mesmo passou a fazer parte de uma milícia nazista, quando ela entra em contato com ele e ele se depara com o desenho, ele até a elogia, dizendo: você desenha bem para uma judia. Quando é que nós iremos desenvolver em nós a empatia, o respeito? Quantas e quantas vezes nós denegrimos o outro porque nós não convivemos muito bem com aquilo que nós alimentamos em nós mesmos? Quantas e quantas vezes nós criticamos o outro porque, na verdade, nós temos vergonha de nós mesmos? A inveja. Neste mundo real, nós precisamos ter coragem para, através da imaginação, continuar vivendo com dignidade. Neste colégio Lafayette, onde ali Sara cursava com seus colegas, ela conviveu com o seu colega lado a lado, na mesma poltrona, por 5 anos, sem entrar em contato com o seu nome. Quase sempre, ou frequentemente, ele era designado não apenas por ela, mas pelos seus colegas pelo nome depreciativo Turtot, que na tradução significa caranguejo. Pela forma que ele caminhava, arrastando uma perna com a sua muleta, porque ele fora vítima da poliomielite, adquirida pelo trabalho do seu pai, que trabalhava e exercia o seu labor nas redes de esgoto. Por conta desta doença, a poliomielite, ele paralisou uma de suas pernas e, pela sua forma de andar, passou a ser designado pelo nome depreciativo de caranguejo. Ela, levada pelos demais, sempre o chamou de caranguejo. Num determinado dia, os nazistas dirigiram-se à escola em busca de 14 crianças judias. E felizmente, ela pôde entrar em contato com a humanidade de Julian. Percebam, Julian, aquele que estava sentado ao lado dela, este nome foi abraçado também por aquele neto a quem a avó dirigia, compartilhava com ele a sua história. Quando neste dia eles separaram as 14 crianças, os professores, os diretores, para que elas fugissem, 13 foram capturadas. Apenas Sara conseguiu se livrar. E com a ajuda de Julian, que conhecia pelo fato de o pai ter lhe mostrado as redes de esgoto, ela conseguiu fugir pelas redes de esgoto e passou a ser ajudada por ele até que ela pudesse se libertar. Ali, na casa de Julian, ela não poderia residir. Apenas o celeiro, porque eles desconfiavam de que uma família ao lado era informante dos nazistas.
Este dado serve para nos mostrar também que no período de terror nós passamos a desconfiar uns dos outros. Quase sempre nós somos vítimas de calúnias, até mesmo de acusações, ou até mesmo alguém nos deleta pelo medo, pela covardia, esquecendo o nosso dever de respeitar o ser humano em sua dignidade. E ali Sara permaneceu no celeiro até ser libertada. Agora, nós iremos perceber no filme de que aqueles vizinhos que para os pais de Julian eram informantes dos nazistas, na verdade não o eram. Quantas e quantas vezes nós desconfiamos uns dos outros pelo medo, pela covardia, pelo medo de sermos pegos, presos, executados. Depois dela ter sido salva por Julian, Sara chegou num determinado dia e disse: "Você está sendo legal comigo? Eu nunca fui legal com você. Meus amigos também não eram." E ela diz algo que é muito bom que nós compartilhemos. A vida é tão boa, há muitas coisas que, no conforto em que nós vivemos, não enxergamos. A vida é tão boa e há muitas coisas que não enxergamos. Ela está querendo dizer que quando nós vivemos numa bolha, cercada de carinhos, de afeto, num conforto, desfrutando de tudo de bom e do melhor, nós não olhamos para o outro, para o diferente. Não saímos da nossa bolha, não entramos em contato com o semelhante. E para nós, mesmo naquele período de terror, a vida era encantada. Ela só teve contato com a realidade quando ela, assim perseguida, ela pôde ser ajudada por Julian. Meus amigos, meus irmãos, a expressão "em dias de terror", nós sabemos que sugere uma situação de grande medo, de perigo, de sofrimento. É natural que, sentindo medo, nós, às vezes, façamos aquilo que nós sabemos que não deveria ser feito. Por isso que é muito importante que, fora do período de terror, quando tudo está bem, procuremos sair de nós mesmos para que nós desenvolvamos em nós a coragem de lutar pela nossa dignidade. A meu ver, eu pelo menos me deparei com inúmeros ensinamentos neste filme. Em tempos de terror, nós temos uma tendência de duvidar de todos. Em tempos de terror, a maioria se acovarda pelo medo. Em tempos de terror, nós recebemos a ajuda de quem menos nós imaginávamos. E nós devemos fugir da bolha e conhecer a história dos outros, que são totalmente diferentes da nossa história. A meu ver, um convite à empatia. Em tempos de terror, nós devemos mostrar o mundo real para os nossos filhos, não os deixando aparentemente protegidos numa bolha. Mas não somente em tempos de terror. Nos momentos em que tudo é favorável, tudo é próspero, que saiamos da nossa bolha, encaminhemos os nossos filhos em contato com aqueles que nós rotulamos de menos favorecidos. Um convite para muitos à assistência social. Mas eu gosto muito mais de um convite à caridade. É quando nós nos tornamos representantes de Deus aqui na Terra, olhando e descobrindo a divindade em cada ser humano, independentemente da sua posição social. Em tempos de terror, é natural que nós nos acovardemos, porque quando tudo estava bem, nós nos mantivemos anestesiados. A gentileza, nos momentos de terror, pode ser um ato de resistência e um lembrete de esperança em meio à sociedade, em meio à adversidade. Por que nós esperamos, então,
para um momento difícil, procuremos agora que cada um de nós procure ser gentil, para que nós demonstramos o que é empatia, para que tenhamos esperança de viver cada vez mais num mundo melhor. A empatia de nos levarmos ao contato com o outro e assim tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados, sermos gentis, humanos, na prosperidade, para que também consigamos assim nos apresentar ou nos conduzir em tempos difíceis. Meus amigos, meus irmãos, eu tive muito ensinamento a respeito deste filme e eu quero, para finalizar, compartilhar com vocês algumas frases que penso que possa também lhe ajudar. Algumas frases contidas no filme que me chamaram muito a atenção. Primeira, aquilo que a professora disse para a Sarah. O mundo real tem seus limites, mas o da imaginação não tem fronteiras. Outra frase que me chamou muita atenção também é esta. E como é preciso ter coragem para ser gentil, porque quando a gentileza pode custar a vida, ela se torna como um milagre. E como é preciso ter coragem para ser gentil, porque quando a gentileza pode custar a vida, ela se torna como um milagre. Em tempos sombrios, essas pequenas coisas, esses atos gentis, nos lembram da nossa humanidade. Em tempos sombrios, essas pequenas coisas nos lembram da nossa humanidade. Assim, quem não tem imaginação, a meu ver, quando nós não desenvolvemos em nós a imaginação, nós nos tornamos fáceis escravos das narrativas, nós nos escravizamos ao medo e à covardia. O filme, intitulado Pássaro Branco, uma história de extraordinário, o pássaro branco é aquilo que nos convida à liberdade e sermos límpidos. Mas para isso precisamos desenvolver em nós aquilo que nós herdamos do nosso Pai. E não podemos jamais esquecer, a meu ver, de não manter os nossos filhos em bolha. Permitir que eles entrem em contato com o diferente, que eles descubram também que muitas pessoas passam fome, muitas pessoas enfrentam dificuldades, e que nem por isso nós somos melhores, não existe uma raça superior, não existe algo superior ao outro. Que procuremos nos sensibilizar com o outro e descobrir em cada um deles a sua divindade. Em homenagem a Júlia, como eu disse, aquele que ajudou, aquele caranguejo que ajudou num período de terror, em homenagem a ele, o seu neto, a quem ela conversava, também recebeu o nome de Julian. Não podemos esquecer jamais de que nós marcamos a vida do outro através daquilo que possa não somente ajudar, como também pode prejudicar. Agora, nós responderemos por aquilo que nós fazemos, como também nós seremos beneficiados pela nossa conduta lídima, cristalina, honesta e divina. Procuremos entrar em contato com o nosso Pai. Procuremos entrar em contato com o nosso Criador, desenvolver em nós empatia, sintonizando-nos uns com os outros e um aprendendo com o outro. Assim nós iremos criar condições e bater asas, libertando-nos do nosso ego. Um abraço. Fiquem com Deus.